A madeira do texto de Frei Gilson é a solução para os problemas ecológicos da CNBB. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas soluções que vai lhe provar que cortar madeira é a melhor solução ecológica. Venha comigo. Em uma campanha da fraternidade somos levados para a amizade social. Na outra, a atacar com paus e pedras reciclados o agronegócio brasileiro. Infelizmente, amplia-se a produção agropecuária em grande escala para atender ao mercado consumidor global. Em uma campanha, temos que sentar e conversar com aquele que pensa diferente de nós. Na outra, temos que acabar com toda uma indústria que age diferente do que a gente pensa. E onde fica Nosso Senhor e Nossa Senhora nisso? Nossa Senhora nem foi citada, pelo que vi no vídeo do Centro Dom Bosco e do canal Católicos de Verdade. E isso me lembra muito uma música de Xangai, da onde ele dizia que quando o dia da calamidade ecológica chegar, nem adianta Nossa Senhora chamar, porque quem vai nos salvar é Baraúna, Cerejeira, Cipiriúna, ou seja, as árvores. Escute só o trecho. Que quando chega a hora, que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Cabiúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuiapau, do Salva, Juazeiro e Jatobá. Xangai é um compositor que ainda transmitia um pouco da beleza da música folclórica brasileira, mas que de vez em quando ele representava alguns termos católicos de forma pejorativa. Isso talvez não por malícia, mas por uma falta de educação religiosa. Nesse mesmo sentido, eu compreendo as ações de alguns bispos. Preste atenção, porque você vai perceber que alguns colocam na glorificação de elementos secundários à religião a solução dos nossos problemas sociais. Meu ponto de vista, se pela perspectiva da doutrina tradicional católica, é a graça de Deus que ilumina nossas consciências para pacientemente encontrarmos soluções que melhor nos relembrem nosso estado de filhos adotivos de Deus. Mas, se essa perspectiva tradicional for rompida, for passada de forma incompleta, parcial e até crítica, muitos sacerdotes podem pensar que a solução dos problemas sociais é mais importante que rezar o rosário da madrugada, por exemplo. Ou seja, eles não veem uma clara ligação entre a graça divina e as soluções dos problemas sobre perspectiva católica. Havendo uma ruptura na formação, muitos eles aceitam propagandas de soluções que venham de ideologias de fora, apenas as reinterpretando segundo a doutrina católica da forma que o compreendem, mesmo que parcial. E o problema está aí. São propagandas ideológicas de partidos que odeiam tanto da Igreja Católica, ou muito dela, ou pouco dela. Apenas a desejam instrumentalizá-la para seus fins políticos. O período histórico que isso se deu foi durante o regime militar, onde a ideologia positivista, que é a ideologia militar brasileira, ela impede que exista partidos políticos, porque a ideologia deles, tecnocrática, eles não devem existir. Então eles desmantelaram aquilo que seria a direita à época e proibiram que todos existissem, mas clandestinamente a esquerda sempre existe, porque ela não tem essa perspectiva moral, legalista, como a direita tinha. Então há uma aceitação do discurso da esquerda justamente por esse período ditatorial, lá na década de 60, 70, começo de 80, e há uma conformidade à crença de que esse discurso é a voz do povo. Muitos bispos que hoje são bispos têm a formação naquele período. E também, sem falar da teologia da libertação, que ela é uma ideologia marxista que tenta interpretar a teologia católica à luz do marxismo. Então, também foi formada naquela época. Esse é o cenário que formou muitos dos atuais bispos no Brasil de hoje. E eu era fruto da teologia da libertação, do sindicalista. É um encontro de amigos, acho que a nossa amizade já tem 40 anos. Nunca posso esquecer, Lula, de você lá na antiga fazenda da Márcia, com Jair Meneghelli, Frei Beto, meu irmão Frei Clodovis, nós fazíamos nossas conversas, e quando celebrávamos a missa, eu era frade ainda, quem fazia homilia era você. E era um sermão, meu filho. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande
parte dos estudantes do PT acute a base da Igreja Católica. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Sabe? E aí, acontecendo com as greves, quando a polícia fechava o sindicato, era a igreja que abria a porta para a gente, era a igreja que fazia, sabe, movimento de solidariedade, que arrumava. Quando eu estava preso, eu comia porque a igreja mandava comida para mim na cadeia. A relação que eu tenho com você, a relação que eu tenho com outros companheiros da igreja, que eu tenho com padres, que eu tive com Dom Cláudio Umes, que eu tive com Dom Angélico, que eu tive com bispos no Acre, bispos em Dom Paulo Rondônia, Evaristo, Dom Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, e com milhares de movimentos sociais, é que me fez ser o que eu sou. Assim, não havia espaço. Os partidos da esquerda chegar ao poder via eleitoral, que eu isso, 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Mas existem soluções eficazes. Eu vou dar exemplo de duas, que são as agroflorestas. As agroflorestas, elas são uma produção inteligente de recursos naturais que sirvam para sustentação, sustentabilidade e lucro para um produtor, para um dono da terra, para quem tem propriedade rural e que tem como objetivo também, de certa forma, construir florestas, um objetivo ecológico. Só pode se mudar o sistema de plantio e de colheita se o próximo sistema, o novo sistema que está sendo propagado, ele tem uma eficiência maior em todos os sentidos. Eficiência ecológica é uma delas, mas eficiência lucrativa, eficiência de escala, de produção é outra. E a agrofloresta, ela consegue fazer, em muitos casos, esta função, dependendo, claro, da inteligência a ser aplicada sobre ela. Dentro da agrofloresta pode-se ter investimento, muitos compram plantas, mudas de mogno para uma empresa fazer a plantação numa determinada terra no estado do Brasil. E lá, quando este mogno estiver grande, a pessoa ganha pela compra que fez daquele mogno já quando pequeno. Ou seja, é um investimento a longo prazo. E há ali um reflorestamento de um único tipo de árvore, mas há outros tipos, como floresta sintrópica, que ela faz uma plantação de alta densidade de árvores e plantas diferentes com o objetivo de uma lucratividade imediata para um campesino, por exemplo, mas também de escala para uma formação de uma floresta real que traga benefícios para o dono da terra. Traga benefícios para o dono da terra, que traga benefícios para o produtor. Motosserra não é vilã. É ferramenta indispensável, assim como outros instrumentos de poda. As podas e a eliminação seletiva e sistemática de plantas ao longo do tempo são fundamentais. Mas o trabalho exige observação e mão de obra qualificada. Em vez de criar áreas de proteção permanente, criar, produzindo áreas de inclusão permanente do ser humano. Não é um pecado de derrubar a floresta. É um pecado, sim, e um grande desejo de não plantar floresta. Em pouco tempo ela já começou a produzir, né? Na verdade, o que você já tirou daqui? Então, nós começamos a colheita a partir de 45 dias, mais ou menos. Colhemos alface, rúcula, aí posteriormente veio o tomate, aí depois veio milho, mandioca, agora nós estamos colhendo bananas, posteriormente vai vir a pupunha e depois as frutíferas que estão implantadas aqui. Cacaueiros, temos açaís, jaqueiras. E temos árvores também nativas, como piqui, oiti, jatobá. Tem até eucalipto. Nenhum preconceito com plantas exóticas. Enquanto as árvores crescem, o espaço entre as fileiras vai sendo aproveitado, com culturas anuais ou de ciclo rápido. É importante para manter alguma renda, sempre.
Se tem esses vácuos de produção, ou seja, espaço em produção, o agricultor ele se desanima, não tem recurso para vir cuidar, manejar a área. Então a gente tem um cuidado de, ao longo do tempo, sempre ter colheita, sempre ter produção. E tudo que se corta, mas não é colheita, vai ajudar outras plantas. É a fábrica de NPK. Ou seja, você produz aqui para acrescentar naquelas linhas ali de produção. É o nosso adubo, né? O adubo que a gente utiliza para essas espécies está aqui. Se você olhar, nós temos o solo, olhe para isso aqui, a quantidade de matéria orgânica que tem, né? Solo vivo, rico. Não, é impenetrável, né? Mas a gente vai agora para a área onde a gente está desenvolvendo o sistema. Tira aqui a matéria orgânica e vamos testar. Então, um solo desse aqui é desejado por todos, porque a gente então não cultiva o solo, né? Vera é indígena, de Roraima. Diz que a agricultura tradicional do povo dela não faz mais sentido. Você vai na floresta, derruba tudo, bota tudo no chão, queima e planta, né? Aí o próximo ano você já não continua mais naquela área, você busca outra área, né? Porque não dá mais procedimento. A gente perde muita coisa, os nutrientes vão embora muito rápido. Qual o objetivo católico de fazer isso? Porque não basta só o lucro, como que o dinheiro fosse o Deus, mas sim a perspectiva do reinado social de Jesus Cristo. No Brasil a gente tem uma alegria de termos uma história de artistas que, pensando ou influenciados pelo Império, por toda a cristandade, os jesuítas, eles criaram produções em madeira que representam esta dignidade de sermos católicos, filhos de Deus, de sermos cristãos. Por isso que eu disse no início que a madeira do texto de Frei Gilson que é a solução para o problema ecológico. Porque existe a plantação das árvores e elas, em consequência, vão criar na mão de artesãos um mobiliário que possa ser utilizado. Preste atenção, o horror que existe hoje no mobiliário brasileiro, de MDF, de compensado, algo que a pessoa bota e, se muito, dura 10 anos. Em comparação ao mobiliário que existia na época do Império, aquele mobiliário ornamentado, aquele mobiliário durável, duradouro, existe até hoje, usados por gerações, centenário, bicentenário. São móveis que têm um uso claro muito melhor. Se vê uma escrivaninha do século passado, não existe nada comparado àquilo nos dias de hoje para se comprar. Aquele que estuda, que lê muito, ele se encanta com a escrivaninha daquela. O uso dele é inteligente. Ele possui compartimentos para se guardar os instrumentos de trabalho. Ele possui uma bancada, ele fecha, a pessoa tranca ele possui gavetas. Ele é fantástico. Era utilizado por toda aquela geração católica passada, toda aquela civilização. Custa eu dizer que não era superior. Era superior quando se observa todos esses mobiliários que duravam, eram feitos para serem usados por gerações. E hoje, outro tipo de mentalidade é inferior à mentalidade da geração passada, a civilização que construiu essa nação. Com todos os seus defeitos, ela tinha essas qualidades. E é justamente na restauração da fé católica, restauração litúrgica, restauração na oração, restauração artística e doutrinária, é que se há condição de trazer todas aquelas soluções que já eram exercidas há séculos passados e que foram simplesmente abandonadas. Elas não foram superadas, isso é bom que se diga, elas nunca foram superadas, elas foram apenas ideologicamente abandonadas. Voltar com elas é voltar com nossa civilização, é voltar com as soluções que trarão as soluções ecológicas. É a educação religiosa que dá a consciência necessária e a firmeza para que os sacerdotes, os bispos, os fiéis não sejam levados a todo tipo de sopro de doutrinas. Quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuiapauda, Arcos, Salva, Juazeiro e Jacobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Embuzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jiquitibá. Então, dá uma força curtindo e compartilhe para aquele que precisa ouvir uma solução real e católica para o problema ecológico.